Gente, olha quem está de volta no nosso canal, Thiago Melo! Olá! Gente, foi tão bacana aqueles 2 vídeos que nós fizemos, que nós gravamos mais um videozinho com o Thiago, porque este moço é uma sumidade, gente. Ele é especialista em gestão de risco, blindagem financeira, sucessão empresarial, análise de risco, utilizando o seguro de vida como instrumento, country chair e presidente da MDRT, representando o Brasil no exterior, e ele está aqui hoje para falar sobre esses gastos de final de ano. Natal chegando, 13º, aí vem IPTU, IPVA em janeiro, e o Thiago vem dar umas dicas financeiras para a gente começar o ano, terminar e começar o ano com o pé direito, né, Thiago? Ano novo, vida nova, né? Exatamente. Vale para tanto quem está com a vida apertada financeiramente ou quem está com a vida bem folgada também. Exatamente. Voltamos já, não percam esse vídeo. Eita, voltamos! Olá! Thiago, o pessoal está recebendo 13º e estamos preparando para as festas de Natal, de Réveillon. Daqui a pouco tem IPVA, IPTU. Como fazer para distribuir esse dinheiro para dar para tudo? Jeito tem. Tem Papai Noel tem que entrar em jogada. Não é mágica, não precisa mandar cartinha para Papai Noel, vai depender só de vocês aí fazerem uma boa gestão desses recursos, né? Final de ano eu falo que é o ano dos AIs, né? A IPTU, a IPVA e assim por diante. Lembrando que tem um carnaval, que ninguém é de ferro, geralmente, né? Dizem que no Brasil as coisas começam depois do carnaval. E então a gente tem também o lado bom, 13º, por exemplo, né? Quem recebe 13º, fantástico. É o grande momento, em vez de criar dívidas ou de você poupar mais e utilizar até para quitação de dívidas, né? Isso se fala a todo momento, a gente escuta muito, mas como que eu posso fazer isso, né? Então vamos pegar e pensar o seguinte: se eu não fiz um planejamento esse ano agora de 2017 e eu quero começar meu ano de 2018 diferente, de novo, a pizza financeira. Vamos recapitular a questão da pizza. De 50% a 60% dos seus gastos, tudo que é a curto prazo e dia a dia. Água, luz, telefone, almoços, aluguel. O lazer é importante, tá? Incluir dentro desses 50% a 60%. Depois sobrou para a gente uma fatia que pode variar de 40% a 30%, de médio a longo prazo, entre 2 a 5 anos. Projeto dos filhos, que nós conversamos nos vídeos anteriores, né? Mudança de residência, ou a compra ou um aluguel mais caro para um espaço maior, a troca de um veículo e assim por diante. E aí nós temos uma variante que pode ser de 20% a 10%, que é para longo prazo, a sua aposentadoria, a faculdade dos filhos, despesas emergenciais lá futuramente com gastos com saúde e assim por diante. Organizando e iniciando 1º de janeiro e até dezembro, eu te garanto que à medida que vocês forem readequando essa pizza, né, esse gráfico financeiro, esse círculo for readequando e eu conseguir uma questão de equilíbrio, de realmente conseguir fazer essas proporções funcionarem, meio caminho andado. Já vai ter um ano muito mais feliz, muito mais tranquilo. Mesmo que algum imprevisto venha bater na sua porta, como a perda de um emprego ou a redução de uma receita, porque você vai ter caixa, você vai estar preparado para isso. Qual que é o melhor investimento que existe para isso? Olha, não existe investimento ruim. O ruim é você não guardar. Pode ser uma poupança, pode ser título tesouro, CDB, CDI. Aí a importância de um profissional na área financeira poder entender o seu perfil e te dar um direcionamento para aquilo que é melhor dentro do perfil financeiro daquela família. O 13º, poxa, que ferramenta incrível. Se eu tenho dívidas, utilizar o máximo daquele 13º, 100% dele, para quitar as dívidas emergenciais. O que eu elencaria em dívida emergencial? Número 1, a maior vilã do brasileiro, cartão de crédito. É os juros mais caros do planeta Terra. Então, utilize o 13º para quitação dessas dívidas. Segundo, dívida com terceiros. O que seria isso, né? Geralmente toda dívida é com terceiro, mas esses são os diretos. A dívida que você fez na loja, que você comprou sapato, roupa,
bens de consumo imediato ou de consumo próprio, tá? Na padaria, no mercadinho e assim por diante. Se dentro disso tiver também dívidas como a escola, instituição de ensino, ela também eu te aconselho a colocar como lista 2 a prioridade, tá? Primeiro, procure esse estabelecimento. Muitas das vezes a gente acha que quando eu assumo uma dívida e os juros acumulativos dela fica muito grande, isso vale até para o seu cartão de crédito, que eu tenho que pagar exatamente aquilo ali que estão me cobrando. Dependendo da situação, você pode ligar para a instituição ou procurar o proprietário, procurar o setor responsável pela área de dívidas de cliente e negociar, falar, meu amigo, olha, eu tenho um valor X. Dependendo do seu 13º, do que você receba da dívida, ou você pode pagar tudo de uma única vez e quitar a dívida e começar o ano de uma forma maravilhosa, ou você pode amortizar essa dívida. Isso é importante, porque aí você vai ter uma tranquilidade muito maior, vai ter uma salubridade de pensamento e financeiro no seu ano. Isso é muito importante. E outra coisa que é essencial. Bom, e se eu não tiver dívida nenhuma? Como é que eu posso trabalhar para que eu possa pagar ali ou entrar um ano sem dever nada? Tente primeiro pagar os seus impostos à vista. Isso vale inclusive para a matrícula de renovação de escolas. Eu vou usar o meu próprio exemplo, né? Meus filhos vão começar no próximo ano já na escolinha. Então o que eu fiz? Eu já negociei a mensalidade dessa escola e a matrícula, a efetivação dela, pagando com uma única vez, ou seja, uma vez por ano. Então o desconto que me deram foi muito acima da inflação. Isso quer dizer que eu tive uma economia real muito grande. E essa economia pode ser de 12% até 20%, dependendo da instituição. E que instituição não quer ter um cliente que pague em dia, né? Então esse é o principal benefício. Segundo, o que você tem, por exemplo, IPVA, IPTU, tente também fazer a quitação daquilo ali à vista, tá? Dependendo da localidade que você reside, o que eu faço, como é que eu faço essa contazinha? Você vai pegar o seu IPTU e vai somar todas as parcelas que você pagasse de forma mensalizada, né? As 10 ou 12 parcelas, que cada cidade tem um sistema de cobrança, geralmente entre 10 a 12 parcelas máximas. Se você vai diminuir o valor dessas 12 ou 10 parcelas pelo desconto que ele está te dando anual. Se esse desconto ficar acima de 5%, vale muito a pena você já optar pela quitação, tá? Geralmente os descontos de impostos, né, prefeitura, estado, a federação, não são descontos muito grandes, dependendo do tipo de tributo que venha a cair sobre a gente. Mas 5% já é muito interessante. A mesma coisa para o IPVA, tá? Eu sou a favor, tanto do seu seguro do carro ou IPVA, que você tente pagar isso de forma à vista. E quem que pode te ajudar isso? É o 13º. Se fosse de novo para elencar os principais tributos que eu aconselho a pagar à vista, primeiro tributo, o seu IPTU. Ele vale muito a pena fazer a quitação dele à vista. Segundo, o seu IPVA. Terceiro, os tributos regionais, os municipais. Né? Algumas cidades existem alguns tributos de início de ano, dependendo da minha residência, ou até dívidas que eu deixei, por exemplo, um erro de declaração de imposto de renda. E, inclusive você que paga o imposto, né, devido na fonte no exercício do ano, você pode fazer um provisionamento tirando pelo menos aí de 5 a 10% do seu 13º, deixar isso guardadinho no banco, numa CDB, num título do Tesouro, numa poupança, se você assim preferir. Tem que entender também o que é confortável para você, para que no final do ano, na declaração do seu imposto, em janeiro de 2019, você possa pagar esse tributo também à vista, porque tem um desconto muito interessante. Tudo que se paga à vista é melhor. Então, provisione, olha, esse ano não dá, Thiago, para poder pagar esse tanto de coisa à vista. Faça uma eleição daquilo que é importante. Se a escola te der um desconto anual superior a 10%, entra na fila também como número 1, porque é muito interessante quitar a educação dos filhos. Você fica livre dessa obrigação, né? É uma parcela a menos no ano aí que você está fazendo e uma economia sensacional. É como se você estivesse pagando 12 parcelas e ganhando a 13ª, na razão de proporção, né, econômica. E outra, de novo, convite para você, pai, mãe, ou você que vai ser responsável pelo futuro de uma criança.
Se até hoje você não tem nenhum provisionamento ou nenhum investimento que vá te proteger das intempestividades da vida, saúde, acidente, internação hospitalar, uma doença grave, esse é o momento de você começar a sua vida de um jeito diferente. Entre o ano com o pé direito. Com o pé direito. Contrate uma boa apólice de seguro de vida. Boa não quer dizer que tem que ser a mais cara. Boa é aquela que adequa-se à sua necessidade. Aquela que vai realmente garantir seus sonhos, projetos no momento bom ou no momento ruim. Nós encontramos no mercado hoje, inclusive, Vanessa, apólices que, inclusive, devolvem parte ou total, né, do que foi investido ali durante o exercício. Então isso é legal, isso é mais uma maneira de criar uma liquidez num momento bom também, se eu viver muito. Né? Ou eu posso inclusive utilizá-la como instrumento sucessório, que eu posso deixar um patrimônio líquido para o meu filho. Em vez de eu comprar imóveis que te geram um custo ao longo dessa vida, e até para morrer no Brasil, né? Você sabe que a gente tem que pagar muito tributo, né? O ITCMD ou ITBI, taxa cartorária, honorário advocatício, pode corroer aí de 28% até 32% da sua receita. E quanto maior o meu patrimônio imobilizado, maior são os tributos que seus herdeiros terão que pagar. E, gente, o Thiago está falando isso não apenas por trabalhar. Ele é presidente da MDRT, representando o Brasil no exterior. De tão bom de trabalho que ele é. Ele está como se fosse a Organização Mundial da Saúde na parte financeira, entendeu? Exato. No meu português é isso. Porque ele é realmente, ele estuda realmente essa questão de finanças. E ele trabalha no Brasil do Acre, de norte a sul. De norte a sul, de leste a oeste. Ele tem cliente em todas as partes do Brasil. São muitos anos, um trabalho muito sério, muitas formações, né, Thiago? Inclusive internacionais, né? Muitos estudos, tem escritório internacional agora, trabalha, tem clientes internacionais. Então, assim, é uma cultura mesmo que não está só centrada aqui no nosso país, né? Como um jeito de fazer aqui, é um jeito de fazer internacional que funciona no país primeiro. E é uma crescente, né? É uma crescente, cada vez mais atenta-se para isso, né? Quando se falava em planejamento financeiro, seguro de carro nos anos 80 era supérfluo, né? Era luxo. Hoje você não tira o veículo da concessionária, hoje você tem um seguro. E por que não proteger quem quer a máquina de fazer o seu dinheiro girar? Um bom planejamento financeiro ele pode começar a partir de qualquer momento da sua vida. Você não precisa esperar segunda-feira ou iniciar um ano. Você pode começar hoje. Acabou de ver esse vídeo, senta a família e vamos ver o que a gente está fazendo. Vamos começar a partir de hoje. Escreva uma nova história e aproveite duas coisas muito importantes que você precisa ter. Ainda tem idade, saúde e disponibilidade financeira. Se você perde uma dessas três, vai ficar um pouco mais difícil construir essa história. Então, é agora que a gente tem que correr atrás disso. E não lá na frente quando acontece. Eu falo muito que o seguro, por exemplo, né? É igual aquela lâmpada no corredor de casa, né? Ela fica queimada por muito tempo. Ninguém lembra de trocá-la. É só corredor. Exatamente. Mas no dia que você bate o pé para tomar uma água à noite, bate a quina do pé, o dedinho ali na porta e dói, é ali que você lembra para trocar sua lâmpada. Nós somos a lâmpada. Se eu parar de brilhar, eu não posso contratar mais nenhum tipo de produto que me resguarde. Então isso é importante. Não há não tem como eu falar em dinheiro se eu não falar em me proteger e vice-versa. Porque eu vou tirar de um lado e movimentar para o outro lado. Sem saúde, eu não movimento nada dessas conversas que nós tivemos até hoje. Não adianta eu me preparar se eu utilizar o patrimônio que eu construí para gastar comigo. Na verdade, ele é para ele prosperar e não para utilizar uma situação de perda de saúde, uma invalidez, um falecimento. E a maneira mais inteligente, a maneira de um bom provisionamento financeiro é utilizar um dinheiro barato que me dê 100% da solução. E o que é isso hoje? Uma boa apólice de seguro em vida. E importante para qualquer classe social. Eu estou falando de uma pessoa bem mais simples, uma família com instituição financeira mais simples, até pessoas que estão extremamente abastadas, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás, menos de um ano e meio, uma das maiores apólices vendidas na história do mundo, mais de R$1 bilhão. E é de uma pessoa solteira de 26 anos de idade, magnata do Vale do Silício. Por que ele comprou isso? Liquidez. Eu não quero corroer o meu patrimônio no inesperado. Aqui a gente está trabalhando com o palpável.
né? Eu quero ver meus filhos crescerem, tornar pessoas bacanas, irem para a faculdade, ver os filhos dos meus filhos e assim por diante. Mas se nada disso acontecer, eu não estiver aqui ou não puder, eu sei que aquilo que eu almejei e planejei para eles vai acontecer. E a nossa vida financeira, o planejamento financeiro, ele se dá exatamente disso. É a maneira que eu vou construir o meu hoje, que eu vou garantir o meu futuro. É melhor eu fazer do que eu ficar só na teoria, né? E de novo, por que as famílias mais tranquilas financeiramente, que não quer dizer que são as mais ricas, vivem de maneira melhor e mais saudável? Porque as pessoas que têm sucesso na vida financeira estão dispostas a fazer aquilo que a grande maioria não faz. Poupar, guardar, pensar no futuro. Fantástico, Thiago, muito obrigada. Eu agradeço. Gente, segue o Thiago, porque é muito aprendizado nessa área financeira, nessa área econômica, não dá pra gente resolver tudo em todos os vídeos. Mas aqui na descrição do vídeo vai ter o Facebook, o Instagram, já tá aí em breve, né, com muitas novidades. Sim. Então já seguindo ele, vocês já estão sabendo de todas as novidades que ele tá preparando. E vocês vão ver o trabalho, as dicas, as orientações que ele tem para poder passar para vocês. Thiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês aí. Gente, pode façam deixar. perguntas que eu tenho que trazer aqui de volta. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.